é um enorme privilégio. Que privilégio nós temos de fazer parte. De saber que, antes do governo chegar, Missões Nacionais chegou. Por quê? Porque é uma igreja que se movimenta em prol de levar Jesus. E Jesus ele chega nos lugares não só com evangelho e salvação, mas também mudando o futuro e o presente daquela localidade, impactando as localidades onde chegam. Eu não consigo pensar em missões como sendo uma obrigação, tão somente porque o Senhor mandou. É um grande privilégio saber que Deus não precisa do nosso trabalho, pastor. Deus não precisa de missões nacionais, mas nos deu o privilégio de sermos usados na construção deste tempo, neste país, com missões nacionais. É muito alegre, eu fico muito feliz. É verdade. Vitória, para nós é um privilégio participar disso, porque uma obra, na verdade, é o Espírito de Deus quem faz essa obra. E Ele tem usado tanta gente preciosa como você e tantos outros, e tantas vidas transformadas. Quando eu chego na Vila Minha Pátria, e no dia que nós recebemos as primeiras famílias afegãs, ano passado, no mês de abril, fomos para o aeroporto de Guarulhos com 2 ônibus para receber as primeiras famílias que estavam chegando naquele dia e levar lá para perto de Campinas, onde funciona a Vila Minha Pátria. A nossa equipe tinha preparado o jantar para receber as famílias chegando, depois de horas e horas de viagem, vindo lá do Oriente Médio. E sabe quem organizou o jantar, quem era o chefe de cozinha que naquela noite preparou o jantar para receber os afegãos? O Marcos. O Marcos foi aluno da Cristolândia no Espírito Santo. O Marcos chegou sem muita esperança, ninguém mais acreditava no Marcos. E o Marcos chegou sem ensino médio, Vitória. Aí o Marcos, na Cristolândia, teve uma experiência com Deus, teve uma experiência muito forte com o Senhor Jesus. O Marcos terminou o ensino médio, daí o Marcos foi fazer faculdade lá em Anápolis, na Uni Evangélica, que nós temos a parceria, lá tem a Casa do Estudante Cristolândia, e aí ele fez a faculdade de gastronomia, se tornou um chefe de cozinha, estava trabalhando num resort lá no Mato Grosso, e aí ele foi, no mês de férias dele, ele foi trabalhar lá na Vila Minha Pátria. E naquela noite, ele todo vestido de chefe de cozinha, preparou o jantar. Ele me abraçou e falou: pastor, que honra. Aquele Marcos que não era nada, hoje está podendo preparar o jantar para receber as famílias afegãs na Vila Minha Pátria. E ele preparou um lindo jantar. Ele falou: eu não podia imaginar que Deus faria algo tão grande comigo. E hoje ele é o chefe de cozinha da Vila Minha Pátria. Aliás, quando eu vou lá, eu gosto de ir na cozinha, conversar com ele, e ele tem toda a vestimenta de chefe de cozinha, tudo muito organizado, e aqui no peito do uniforme dele de chefe de cozinha, tem essa expressão que a gente tem na Cristolândia: Jesus transforma. Aí eu naquela noite, fiquei olhando aquelas crianças afegãs, eles tinham viajado mais de 38 horas, parece, de viagem para chegar ao Brasil, cansados, famintos, e o Marcos emocionado, servindo aquelas pessoas e sentindo o instrumento da graça de Deus. Olha o que o Espírito Santo faz. Um homem que era assim um problema, usuário de drogas, hoje um chefe de cozinha preparando as refeições para receber pessoas que vieram lá do Afeganistão, fugindo daquela guerra do Talibã e sendo recebidas aquelas pessoas, e ele teve cuidado de preparar um jantar, lembrando da cultura afegã, e ele explicando, e as pessoas comendo aquilo, uma felicidade, e ele disse assim: Hoje é uma das noites, um dos dias mais felizes da minha vida, Glória a Deus, porque eu estou sendo bênção na vida de pessoas que não têm esperança. Isso é muito forte. Essa história de missões nacionais como a sua, e de tantos jovens radicais, missionários em formação, promotores de missões, gente que sustenta essa obra com alegria, gente que ora, gente que participa, gente que oferta, gente que vai como voluntária, que vai no barco, que vai na vila, que vai no sertão, gente que ama e faz essa obra com alegria. Isso é fruto de um movimento que é liderado pelo Espírito Santo. A Junta de Missões Nacionais não sou eu, não é uma pessoa. A Junta de Missões Nacionais é um movimento do Espírito Santo. E nós só chegamos até aqui 116 anos
porque o Espírito Santo é o líder da Junta de Missões Nacionais, não é uma pessoa. A Junta de Missões Nacionais é essa liderança do Espírito que chama tanta gente preciosa. E quando vejo essa juventude linda, trabalhando nas Cristolândias, e poderíamos contar, você poderia contar aqui também, se conhece tantas histórias de vidas transformadas. Por isso nós temos muito que celebrar nesses 116 anos, Vitória. Desculpa, eu não sei se no seu podcast aqui a gente pode chorar, mas eu não consigo lembrar essas histórias, e essas histórias mexem comigo, Vitória. Não sei se no seu podcast a gente pode chorar, mas eu estou chorando. Pode chorar. Mesmo se não pudesse, é o pastor Fernando Brandão pode chorar. Só o senhor pode. Eu deixo. A Desirê deixou.